Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma tarefa do Grupo Espírita Fraternidade. Lembrando que todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós temos um vídeo novo nesse canal. E como a gente sempre inicia o nosso trabalho, a gente pede para aqueles que tiverem a oportunidade de dar um like, divulgar esse vídeo, para que possa, dessa forma, atingir o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Nós agradecemos desde já. Como a gente sempre inicia o nosso trabalho, a gente faz com uma prece. A gente pede para que as pessoas possam, de alguma forma, estar sintonizando o Pai, com o coração cheio de gratidão por mais uma oportunidade de estarmos reunidos para falarmos um pouco sobre o Evangelho do Cristo, que a gente possa estar em sintonia hoje e sempre. Que assim seja. O tema de hoje é exercício do bem. E o texto que a gente vai usar como referência é Mateus capítulo 6, versículo 20, que diz o seguinte: Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e não roubam. E tem um subtema: sedes bons e caridosos, essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito: amai-vos uns aos outros. Exercício do bem. Todas as vezes que a gente fala em exercício, nos remete a atitudes e a situações em que nós praticamos para poder atingir um objetivo de perfeição. Então, como nós, ao longo da nossa existência, precisamos nos aprimorar em diversas situações, em diversos casos da nossa vida, seja no campo físico, quando nós exercitamos o nosso corpo, seja quando adquirimos uma profissão, seja quando nós precisamos ingressar em alguma faculdade, tudo remete a exercício. E é óbvio que a prática do bem não é diferente. Todos nós precisamos praticar para chegarmos a um estágio de perfeição em matéria do bem. É fácil? Não. Estamos no caminho? Sim, óbvio. Vai demorar? Talvez um pouco, porque nós ainda estamos engatinhando nesse processo. Mas o importante é que nós estamos todos os dias tendo oportunidade de trabalhar nesse exercício para que dessa forma a gente possa crescer. Então a gente precisa entender que nós só vamos atingir o ápice quando todos os dias nós tivermos esse hábito do exercício. Isso, como eu disse agora há pouco, serve para qualquer situação da nossa vida. Então todos os dias, como nós temos a oportunidade de acordar, de sairmos para o trabalho, para estudar, a vida nos coloca diversas situações para que a gente venha praticar esse bem, para que dessa forma a gente possa criar um mundo em que todos possam estar vivendo de forma mais tranquila e harmoniosa. Mas afinal de contas, quando a gente para falar a respeito do bem, o que significa praticar o bem? Uma coisa tão relativa, né? Tantas pessoas acreditam que o bem é apenas situações materiais, outras que acreditam que bem é tudo aquilo que possa lhe trazer prazeres físicos, trazer situações de felicidades momentâneas ou de alegrias momentâneas. Então, como definir essa questão do que é bem e do que é fazer bem? Olha que interessante. Kardec fez essa pergunta para os espíritos, né? Ele perguntou o que seria para Jesus, o conceito de Jesus, a questão da caridade, que é uma das formas de fazermos o bem ao nosso próximo. E a resposta dos espíritos foi interessante. Diz o seguinte: para Jesus, o bem consiste em 3 atitudes que nós poderíamos estar tomando como base para a gente poder exercitar todos os dias e adquirir essa situação de atingirmos o bem na nossa vida. E é o seguinte: primeiro, benevolência. Precisamos ter esse sentimento de benevolência. Segundo, indulgência. E terceiro, o perdão. A benevolência é a bondade que a gente precisa ter com todos, sem nenhum tipo de restrição. É quando nós atingimos aquele estágio de olhar para o ser humano como ser humano, não vermos nele nenhum tipo de diferença, seja de religião, ideologia política, time de futebol, cor, raça, credo, qualquer coisa que possa tirar a nossa atenção da pessoa além do fato dele ser um ser humano. Indulgência. Indulgência é todas as vezes que nós temos um olhar para o ser humano sem crítica, sem olhar para aquela pessoa
vendo apenas os seus defeitos, as suas imperfeições. É óbvio que nós precisamos lidar todos os dias com pessoas que têm esse tipo de problema. Nós fazemos parte desse grupo. Todos nós temos os nossos defeitos, as nossas imperfeições e estamos trabalhando dia a dia para cuidar dessas situações. Então, se nós estamos nesse caminhar, todos que nos cercam também estão. Então, a indulgência é exatamente isso. É quando nós nos colocamos no lugar do outro e percebemos que aquela falha nós também poderíamos ter cometido. Então isso acaba nos ajudando a ter um pouco mais de paciência e indulgência para com aquelas pessoas. E por fim, o perdão. Olha que interessante. O perdão é uma das coisas mais importantes que a gente pode praticar em matéria de caridade. Porque todas as vezes que a gente perdoa, como o Espiritismo sempre nos diz, quem está se libertando daquela situação sou eu em primeiro lugar. Mas eu queria chamar a atenção para um perdão que muitas vezes não é tão falado e que talvez seja o perdão mais importante que a gente pode estar praticando, que é o auto-perdão. Por que o auto-perdão? Porque quando nós não nos perdoamos, nós começamos a carregar um peso tão grande nas nossas costas que a gente não consegue fazer absolutamente nada além de dar atenção para isso. A gente começa a se tornar uma pessoa ranzinza, a gente começa a se tornar uma pessoa extremamente indesejável, porque a gente não consegue fazer outra coisa a não ser se martirizar por conta disso. Então o auto-perdão ele é de extrema importância, porque todas as vezes que nós nos limpamos das nossas situações do passado, porque percebam, os grandes erros cometidos, na maioria das vezes é porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Hoje, sabendo do resultado daquela ação, talvez nós não a cometeríamos de novo. A gente fica se martirizando por algo que a gente não tinha como evitar, porque a gente não sabia o resultado que ia causar aquela situação. Hoje, maduro, sabendo daquilo, a gente não faria. Portanto, aquela situação que hoje nos martiriza, na realidade, me tornou uma pessoa mais sábia, me tornou uma pessoa mais experiente. E hoje eu estou exatamente onde estou por conta daquelas situações que não foram tão bem resolvidas ano passado. E se, com a experiência que eu tenho hoje, eu faria diferente, isso só é possível porque naquele momento eu acabei errando. Então o erro, quando ele é aproveitado para aprender, ele é um grande benefício. E a gente não pode, em hipótese nenhuma, ficar se martirizando por isso. A pergunta é, quantos nesse instante não estão presos no passado, desesperados por conta de erros que foram cometidos e não se dão a oportunidade hoje de se tornar uma pessoa mais alegre e feliz por conta desses sentimentos? O auto-perdão é extremamente importante porque sem isso nós não conseguimos nos livrar desses pesos, dessas pedras que nós amarramos propositalmente aos nossos pés e a gente nem consegue caminhar direito por conta de todas essas dores. Então a importância do auto-perdão, isso é praticar o bem com a pessoa mais importante que existe no universo, que sou eu. Porque quando eu estou bem, eu estou apto a ajudar as outras pessoas. Se eu não estou bem, é óbvio que eu não vou conseguir ajudar ninguém. Então o primeiro passo sempre é estar bem para poder conseguir fazer o bem ao próximo. Então quando a gente pratica o auto-perdão, é um livramento, é uma forma da gente se libertar e poder partir para poder ajudar aqueles que estão à nossa volta. Lembrando que a dor, ela é uma excelente professora. Ela atinge a todos, sem exceção, porque se você hoje for no hospital e encontrar alguém com uma dor no rim, por exemplo, aquela pessoa ali, ela pode ser preto, branco, ela pode ser alto, pode ser baixo, pode ser mulher, pode ser homem, ela pode ser judia, pode ser católica, porque a dor não escolhe ser humano. Ela é sobre todos, sem exceção. Então, quando a gente percebe isso, a gente entende isso, a gente para também de selecionar aqueles que possivelmente poderiam receber a nossa ajuda. Se por acaso alguém ainda tem alguma situação a ser resolvida, faça isso o quanto antes. Livre-se desse fardo, para que você possa dessa forma estar ajudando ao próximo. Lembre-se, todos, sem exceção no mundo, passam por dificuldades. Todos temos as nossas lutas, temos os nossos atritos, temos os nossos fardos. E o meu não é maior e nem menor do que o de ninguém. O meu é só o meu. Para encerrar, eu queria trazer exatamente
um texto falando sobre isso, o fardo. Quando a ilusão te fizer sentir o peso do próprio sofrimento como sendo excessivo e injusto, recorda que não segue sozinho no roteiro. Cada qual tolera a carga que lhe é própria. Fardos existem de todos os tamanhos e todos os feitios. A responsabilidade do legislador, a tortura do sacerdote, a expectativa do coração materno, a indigência do enfermo desamparado, o pavor da criança sem ninguém, as chagas do corpo abatido. Aprende a entender o serviço e a luta dos semelhantes para que te não suponhas vítima ou herói num campo onde todos nós somos irmãos uns dos outros, mutuamente identificados pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas dores e pelos mesmos sonhos. Suporta o fardo de tuas obrigações valorosamente e caminha. Do acervo de pedra bruta nasce o ouro puro, do cascalho pesado emerge o diamante, do fardo que transportamos de boa vontade procede as lições de que necessitamos para a vida maior. Dirás talvez impulsivamente, é o ímpio vitorioso, o mal coroado de respeito e o gozador indiferente carregarão porventura alguma carga nos ombros? Responderemos, no entanto, que provavelmente viverão sob encargos mais pesados do que os nossos, de vez que a impunidade não existe. Se o suor te alarga a fronte e se as lágrimas te visitam o coração, é que a tua carga já se faz menos densa, convertendo-se gradativamente em luz para a tua ascensão. Ainda que não possas marchar livremente com o teu fardo, avança com ele para a frente, mesmo que seja 1 milímetro por dia. Lembra-te do madeiro afrontoso que dobrou os ombros doloridos do mestre. Sob os braços duros, no lenho inflamante, jazia oculta as asas divinas da ressurreição para a divina imortalidade. Pensemos nisso. Muita paz a todos.